Olá, meus queridos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito relevante, principalmente no momento em que nós estamos vivendo. Quero falar sobre sola Escritura, somente a Escritura. A importância da igreja compreender que a Bíblia é a única regra de fé e prática. E para isso é importante dizermos que nós temos acesso à palavra de Deus hoje, mas não foi assim. No decorrer da história da igreja, houve um distanciamento das Escrituras. E aí no século XV, século XVI, vieram os reformadores com esta preocupação de levar a igreja à sua origem. Na verdade, o protestantismo foi fundamentalmente um movimento restaurador daquelas convicções que haviam sido abandonadas e algumas delas distorcidas pela igreja medieval. Eu vejo isso como o reger de Deus, que buscou trazer um retorno às verdades bíblicas vivenciadas pela igreja primitiva. O grande nome da Reforma Protestante foi Martinho Lutero. Ele afixou, no dia 31 de outubro de 1517, à porta da Catedral de Wittenberg, as suas 95 teses. E dessas 95 teses, então, daí surgiram aquilo que nós chamamos de as 5 solas. 5 pontos fundamentais que podem ser vistos naquelas 95 teses. É importante dizermos que hoje nós temos a palavra de Deus, isto é, nós somos responsáveis diante de Deus. Não existe uma burocracia eclesiástica para alguém muito especial revelar a você e a mim o segredo da Bíblia. Aqui eu abro um parêntese do que é ser um reformado. Ser um reformado não significa olhar para os reformadores, mas é olhar para onde eles olharam. Eu lembro vocês que os reformadores eram homens, e como homens tinham pontos positivos, pontos negativos, disseram coisas certas, mas também disseram coisas erradas, fizeram coisas boas e também fizeram coisas que não foram boas. Portanto, quando nós olhamos, nós não olhamos para eles, nós olhamos para onde eles olharam, porque somos seguidores de Cristo. Mas não podemos desprezar a história da igreja. Sim, aconteceram erros, aconteceram acertos, mas é a história da igreja. É importante dizermos, irmãos, que no período da igreja romana, quando ela dominava praticamente o mundo conhecido, a autoridade estava nas mãos da igreja. Era a igreja que dizia o que era certo e o que era errado. E a autoridade não era a palavra de Deus. E a Reforma Protestante veio exatamente confrontar. Foi um confronto de autoridade, porque os reformadores diziam que a Bíblia é a maior autoridade, enquanto a igreja romana tinha esse entendimento de que partia deles, isto é, a Bíblia estava subjugada. O Papa legislava em nome de Deus e isso não se discutia. Isso é chamado de infalibilidade papal, né? O discurso ex cátedra, né? É considerado doutrinariamente como uma referência nesse sentido. Pois bem, agora, como você não deve usar a Bíblia? Esse primeiro vídeo eu quero dizer como não deve usar a Bíblia. Primeiro, a Bíblia não é um livro mágico. Não adianta você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, Salmo 23 e a casa vai ser abençoada. Também você não pode usar a Bíblia como se fosse um horóscopo de Cristo. Abrir a Bíblia aleatoriamente para saber o que você deve fazer. Algo semelhante a uma roleta espiritual. Deixar ver onde é que vai cair meu dedo e ali eu tomo a decisão. A Bíblia é um livro que precisa ser lido, precisa ser compreendido. A Bíblia não é um amuleto da sorte, mas também não é uma caixinha de promessas, onde você tira e você, através de aleatoriamente a bibliomancia, você vai descobrir o que Deus tem para você. Não, não é assim. Atos capítulo 8, Filipe encontra-se com o eunuco, ele estava lendo a palavra de Deus, e Filipe pergunta, você entende o que lê? E ele diz, como entenderei se alguém não me explicar? Então a Bíblia precisa de ser entendida, por isso que Deus levanta homens que vão manusear a palavra de Deus e trazer às pessoas o verdadeiro significado das palavras. E não atribuir às palavras, ao texto sagrado, não atribuir um tipo de interpretação quando a escrita é uma escrita literal e você quer atribuir um significado que está na sua cabeça,
então você usa em textos literais, você usa alegorias. Isso é um absurdo. Isso beira a insanidade, porque é a pessoa fazendo uma aplicação que bem lhe entende. Ele faz uma aplicação daquilo que está na cabeça dele e, entre aspas, sob o pretexto de dizer que isso é uma revelação de Deus. Não, irmãos. A Bíblia é a boca de Deus, a Bíblia é a voz de Deus, a Bíblia é o livro inspirado por Deus, a Bíblia é Deus falando conosco. E para nós compreendermos a Bíblia, é importante você entender o texto dentro do seu contexto. Senão você vai fazer uma aplicação equivocada, né? Eu lembro a você que a Bíblia, há pouco tempo, não faz tanto tempo assim, que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. Mas quando ela foi escrita, quando Paulo escrevia uma carta, por exemplo, a uma das igrejas, ele escrevia uma carta. Imagina você escrevendo uma carta, obviamente uma frase daquela carta, se você estivesse escrevendo, ela está dentro de um contexto geral que você está mandando a carta, não é assim? Então você não pode simplesmente tirar uma frase de contexto e fazer uma aplicação fora daquele contexto que está sendo abordado e o motivo pelo qual aquela frase foi dita. E é por isso que hoje existem tantas interpretações equivocadas da palavra de Deus, porque é texto fora de contexto. E eu sempre digo que texto fora de contexto é apenas um pretexto para se pregar heresias, para se colocar um tipo de mensagem que está na cabeça do pregador. Ele só precisa achar o texto, né? Ele não precisa achar o contexto. A mensagem está na cabeça dele, ele precisa achar um texto que ele possa fazer uma aplicação que já está dentro dele, quando na verdade a Bíblia é um livro inspirado, e nós devemos recorrer à palavra sabendo que os homens que escreveram esta palavra, escreveram movidos pelo Espírito Santo, e movidos pelo Espírito Santo, obviamente eles deixaram um recado vindo da parte de Deus para nós, deixaram-nos uma instrução divina, celestial, amém? Então a Bíblia precisa ser estudada para que você compreenda o que Deus quer de você. Para nós compreendermos a intenção do autor quando escreveu o texto sagrado, nós temos que buscar ler todo o contexto. 2 Timóteo capítulo 3, dos versos 15 a 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você percebe como a Bíblia, como a palavra de Deus é um instrumento que operacionaliza em nós o querer de Deus? Deve ficar claro, irmãos, que toda a Escritura é inspirada por Deus. E é por esta razão a Bíblia não precisa ser atualizada, como tem alguns crentes dizendo, alguns pastores pregando isso. Não, a Bíblia emergiu do Deus Todo-Poderoso, do Deus Eterno. E aquilo que é eterno não precisa ser moderno. Eu também não posso admitir que pessoas se utilizem da Bíblia, tirando um texto do contexto e fazendo, em um texto literal, fazendo uma aplicação alegórica. Eu já ouvi gente pregar os maiores absurdos. Um exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, quando a Bíblia fala do amor, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Então, seguir o amor ali, a pessoa diz, não, seguir o amor é seguir o Espírito Santo. Não tem nada a ver. Seguir o amor ali, 1 Coríntios 12 fala acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. 1 Coríntios 13 fala sobre o amor. Você percebe que entre 1 Coríntios 12, que fala sobre dons, 1 Coríntios 14, que fala também sobre dons, né? Existe 1 Coríntios 13, que fala sobre o dom supremo do amor. Observe que isso está ligado a fruto do Espírito. Então, você só pode ser um instrumento para que Deus, através dos dons, faça de você bênção na vida de outras pessoas, se você tiver fruto do Espírito. Se você não tiver o fruto do Espírito, qual a utilidade do dom na sua vida? Né? Se você não compreende o motivo pelo qual Deus salvou pecadores, então
você acaba se utilizando dos dons de forma muito equivocada, como a igreja de Coríntios. A igreja de Corinto funcionava assim. A igreja de Corinto era uma bagunça sob muitos aspectos. É uma igreja em que havia contenda, havia dissensão, havia um que queria ser maior do que o outro, havia desprezo, eles não sabiam o que era ceia, né? Uma igreja facciosa, uma igreja que tinha muita dificuldade com relação a dons espirituais, uma igreja onde na ceia cada um se banqueteava e desprezava os pobres, enfim, inúmeros problemas a igreja de Corinto tem. E Paulo vai corrigir esta igreja mostrando exatamente, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, falando sobre dons. Não é porque eles eram tão especiais assim, não, ao contrário. Por isso Paulo inicia dizendo, acerca dos dons, não quero que sejais ignorantes, isto é, vocês não podem ignorar a maneira como o dom funciona, né? E o funcionamento do dom é de acordo com aquilo que está prescrito na palavra de Deus, e não com aquilo que emerge da mente das pessoas. Tá bom? Então, os reformadores, o que eles combateram? Eles combateram exatamente isso, a autoridade da Bíblia, isto é, não pode haver uma pessoa que se ache acima da Bíblia a ponto dele dizer, eu tenho revelações que vai dar interpretação para você aqui. Então eu vou dizer dessas revelações e você tem que aceitar, porque é algo semelhante que havia no passado com a igreja romana, onde a igreja se considerava acima da Bíblia. Né? A infalibilidade não é da Bíblia, não é do Papa, é da Bíblia. Né? A Bíblia é infalível, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é a única regra de fé e prática, a Bíblia é o livro inspirado por Deus. Então, é dentro deste viés que eu quero que você compreenda o privilégio que é você hoje ter a palavra de Deus. Portanto, não use a Bíblia como se fosse um amuleto da sorte. Não use a Bíblia para praticar bibliomancia. Não use a Bíblia simplesmente de forma aleatória. Não fique com preguiça de ler a Bíblia. Hoje nós temos acesso à Bíblia, irmãos. E você e eu somos responsáveis, porque nós conhecemos, está à nossa disposição. Então você precisa conhecer. Lembra-se os crentes de Bereia, que eles ouviam Paulo pregar e conferiam na Escritura para ver se o que ele pregava estava escrito assim, do jeito que ele estava abordando aquele tema. Se Paulo, o apóstolo Paulo, né, se os crentes de Bereia iam conferir o que Paulo falava, imagina se hoje você não precisa conferir o que os pregadores estão dizendo. Não pode aceitar qualquer coisa, meu querido. Né? Então é necessário que alguém que exponha a palavra de Deus de forma fiel, não tirando o texto do seu contexto, porque isso é um pretexto para se pregar aquilo que está na mente do pregador, né? E não o motivo pelo qual o Espírito Santo inspirou o homem de Deus para escrever a santa palavra. Pois bem, você deve compreender que a Bíblia tem que ser lida e você vai buscar com a sua razão compreender isso, ok? É com a sua razão que você entende. Obviamente, a Bíblia é um livro inspirado e o mesmo Espírito que inspirou é aquele que está presente para revelar o segredo, ok? Então isso é fundamental. Agora, no passado também as pessoas entendiam que a Bíblia era um livro hermético, um livro misterioso. Hoje também tem gente que diz isso. A Bíblia é um livro misterioso, né? Olha bem, a responsabilidade de ler, estudar e conhecer a Bíblia é sua. O ambiente mais fácil para manipular pessoas é um ambiente religioso, porque um líder vai à frente, diz falar em nome de Deus e as demais pessoas têm que engolir aquilo, né? Como se ele estivesse tendo revelações e você tem que obedecer, porque afinal de contas, se você não obedecer, você vai desobedecer a Deus. Ei, presta atenção, terceira coisa que você tem que observar, a Bíblia é um livro diferente de todos os demais livros. A Bíblia é um livro que é o sopro de Deus, a autoridade de Deus está aí, na Santa Palavra. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura vem de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha que coisa linda. A Bíblia é um livro inspirado, gente. Inspirado por Deus, e a Bíblia traz a história da salvação, a história da redenção. Ela é a nossa única regra de fé e prática.
A única maneira de eu conduzir a minha vida é através dos parâmetros que estão na palavra de Deus. Como nós devemos lidar nos negócios, como devemos lidar na família, com os conflitos, com o nosso semelhante, no trabalho. A única coisa certa a fazermos é usarmos a Escritura, porque ela tem autoridade para dirigir os nossos passos, para nos conduzir. Salmo 119, verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que bênção é sabermos que a Bíblia é um livro que tem total autoridade. A Bíblia é um livro que não contém mentira nem falsidade. É um livro isento de erros. Por isso, ali está a verdade de Deus. Porém, a Bíblia não é exaustiva, gente. Isto é, o que eu quero dizer com isso? Que a Bíblia traz a verdade. Deus apresenta aquilo que nós precisamos conhecer relacionado ao plano de salvação, de redenção da nossa alma. Todavia, a Bíblia não é exaustiva no sentido de apresentar tudo aquilo ou saciar a curiosidade do homem quanto a muitas coisas. Para nós compreendermos qual é a intenção do autor que escreveu o texto sagrado, você deve então procurar ler todo o contexto, para que você então possa extrair qual é o ensino que a palavra de Deus tem para você. Que Deus te abençoe e que você, a partir de hoje, zele pela palavra de Deus. Que você compreenda o privilégio que é termos a palavra de Deus e sermos dirigidos por ela. E não apenas usarmos a Bíblia como amuleto, e não apenas usarmos a Bíblia de forma mística, supersticiosa, sabe, com crendices. Oh, irmãos queridos, infelizmente, os crentes hoje, os evangélicos, né, chamados evangélicos, você, quando entra numa igreja evangélica, às vezes você não sabe se você está entrando numa igreja ou em um centro espírita ou num centro de macumba. Parece mais, me perdoe, parece algumas práticas beiram a macumba gospel. Macumba gospel, né? Horóscopo gospel. Então você pega a Bíblia, os crentes não leem, até porque existem líderes de determinadas igrejas que dizem que a Bíblia é um livro ultrapassado, a Bíblia serviu no passado, mas hoje não serve mais. Muito parecido com algo parecido com aquilo que a igreja romana fazia, isto é, os líderes se consideram acima da Bíblia, têm mais autoridade que a Bíblia, e eles têm revelações novas para dizer o significado das coisas na Bíblia. Oi, irmãos queridos, as coisas não funcionam assim, de maneira alguma. Deus nos deu a sua santa palavra, e Deus nos deu do seu Espírito, e deu a todos nós, cabe aos crentes estudarem. E se você ver, se você olhar, se você em algum momento estiver vendo um vídeo ou assistindo uma pregação e o pregador lê um texto, sai daquele texto e sai do contexto, então você fuja desse tipo de igreja. E se o pregador te apresenta outra coisa, além daquilo que está escrito, o apóstolo Paulo vai dizer a carta aos Gálatas: seja anátema se alguém pregar outro evangelho, isto é, se alguém, ainda que um anjo desça do céu. Paulo diz mais, ele diz, ainda que eu volte aqui e pregue outro evangelho. Por quê? O evangelho já está aqui, gente. A palavra de Deus já nos foi dada. A palavra de Deus já está em nossas mãos. Cabe agora, de que maneira? Através da palavra Deus regenera você, através da palavra Deus muda a sua vida, operacionaliza o querer de Deus em nós. E agora que somos do Senhor, pertencemos ao Senhor, regenerados fomos pelo poder da palavra, né, pelo santo evangelho, pela operação gloriosa do Espírito Santo de Deus, que agora habita em nós. Sim, nós precisamos do Espírito Santo para mergulharmos na profundidade da Escritura. Claro que precisamos, mas nós precisamos conhecer a Bíblia com a nossa razão. Que negócio é esse dizer que você não precisa de razão? Ora, você é algum burro que botou uma viseira nos olhos? Não, você precisa de razão, sim, para você ler, para você estudar, para você compreender. E é o Espírito Santo que habita em nós, ele ilumina a palavra de Deus para nós penetrarmos na profundidade dela. Penetrar na profundidade da Bíblia é uma coisa, né? Isso é algo que o Espírito Santo faz e faz
aquilo que ninguém pode fazer. Isso é obra dele, né? A Bíblia diz que ele veio e o objetivo da vinda do Espírito Santo é exatamente isso, é nos conduzir em toda a verdade. O Espírito da promessa virá, disse Jesus, e quando ele vier, ele vos conduzirá a toda a verdade, porque Jesus também disse, a verdade é a palavra de Deus, né? A verdade é a palavra de Deus, então ele nos conduz por essa verdade, é ele que nos faz mergulhar nas águas profundas desta palavra, deste texto inspirado, deste texto onde Deus moveu homens santos para nos trazer a sua palavra, a palavra de Deus. Portanto, vamos lá, a Bíblia não é um livro mágico, tá? Encerrando, para você não esquecer. Não adianta ficar aberto em um Salmo 91, Salmo 23. A Bíblia também não é horóscopo, não é para você ficar unidonité, salamé minguê e abrir e botar o dedo. Não, a Bíblia é para você ler, estudar, para você ser dirigido pela palavra de Deus. Você precisa tomar decisão, e as decisões que vai moldar o seu caráter está aqui, ó, a palavra de Deus. A Bíblia não é um amuleto, a Bíblia não é um livro da sorte, a Bíblia não é uma caixinha de promessas, ok? Tem que ler Bíblia, gente. Tem que estudar. Se você não ler a Bíblia, você vai ser massa de manobra de gente que fala pela boca do diabo. Fala pela boca de Deus, dizendo que está falando em nome de Deus. Você sabia que a Bíblia diz que o diabo se transfigura em anjo de luz? Sabia disso, irmão? Pois é, confira na palavra de Deus. Confira. É necessário que você busque entender. É necessário que alguém explique a você, e esse alguém, você deve conferir se o que ele está explicando está realmente escrito. Compreender o significado das palavras é fundamental. Então você compreende com a sua razão, movido por uma ação do Espírito Santo. Segundo aspecto, na época medieval, o que acontecia? Estou trazendo à memória novamente o que eu falei. Considerava-se a Bíblia como um livro hermético e misterioso. Só pessoas muito iluminadas podiam dizer o significado do que está escrito aqui. Olha bem, Jesus, a palavra de Deus é clara em dizer assim, vós tendes a unção dos santos. Isto é, você como crente, você tem o Espírito Santo. Então procure homens que são fiéis à Escritura, que pregam texto dentro do seu contexto, que não fica folheando a Bíblia de um lado para outro, mudando para um texto que combina com outro texto, a bel prazer dele. Terceiro aspecto, a Bíblia é um livro diferenciado, por isso ela é diferente de todos os demais livros, porque os demais têm erros, a Bíblia não tem erro, é o sopro de Deus. Por essa razão a Bíblia tem autoridade, essa autoridade que só a Bíblia tem para nortear a nossa vida, para mudar a nossa vida, para nos fazer viver em novidade de vida, para moldar o nosso caráter, para nos fazer compreender que o poder do Espírito Santo agindo através dessa palavra poderosa, ele nos faz a cada dia, opera em nós o querer de Deus e nos transforma de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, para sermos parecidos com Jesus. Por isso, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Amém? Importante isso? A Bíblia aqui tem os parâmetros para você conduzir a sua vida. A Bíblia vai te mostrar como você vai agir e através dela, Deus vai moldando o seu caráter para te fazer cada dia mais parecido com Cristo. E que Deus te abençoe, que a graça de Deus te sustente e que você não se deixe levar por qualquer tipo de pregador. Confira na palavra. E se ele pregar alguma coisa além da Bíblia, além da letra, então diz para ele, lê para ele a carta aos Gálatas. Se alguém vos pregar outro evangelho, além do que está aqui escrito, seja anátema, seja maldito. Maldito quem quer acrescentar. Apocalipse diz assim, maldito o homem que tirar ou acrescentar as profecias daquele livro. Não se esqueça. Lembra que quando Jesus vier, as pessoas vão dizer assim, Senhor, em teu nome nós profetizamos. Em teu nome nós fizemos milagres. Em teu nome nós fizemos sinais. Percebe? E o Senhor vai dizer o que para eles? Apartai-vos de mim que nunca vos conheci. Nunca vos conheci. É muito sério, gente. Tem muita gente falando em nome de Deus. E esse texto me dá
a autoridade para dizer isso a vocês. Naquele dia, muitos virão dizendo, em teu nome profetizei, e nunca Deus não falou pela boca dele. E você deu ouvidos a esse tipo de profecia. Você deu ouvidos a esse tipo de, entre aspas, revelação que Deus está revelando. A revelação de Deus está aqui. Eu conheço gente que quando não estuda a Bíblia, preguiçoso, se diz pastor, mas não estuda a palavra de Deus. Vai para a igreja, né, passa o dia inteiro sem fazer nada, ou fazendo as coisas que bem lhe apraz. Depois vai para a igreja e o que Deus tem para pregar para a igreja hoje? Abre e prega. Ora, o sujeito já não entende nada, já não lê Bíblia, não conhece nada. Então ele lê alguma coisa, em cima daquilo ele vai fazer as suas locubrações, né, tirando assim o coelho da cartola, né? A Bíblia não é esse tipo de livro, não é um livro mágico, não é um livro supersticioso, não está hermeticamente fechado, não. Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu o seu Espírito. Para quê? Para nós nos esmerarmos em conhecer quem é o nosso Deus. E através da palavra, cheios do Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, é que nós nos apropriamos daquilo que a Santa Escritura nos oferece. E conhecemos cada dia mais quem é o Senhor. Que Deus te abençoe. Eu espero ter te ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Eu espero que você, após esse vídeo, passe a ter o hábito da leitura diária da Palavra de Deus, para você nunca mais ser enganado. Lembra que eu falei? Não existe um povo mais fácil de ser manipulado do que os crentes, os religiosos, porque a liderança, quando ele diz, estou falando em nome de Deus, Deus me revelou, todo mundo, bom, se é Deus que revelou, deixa eu obedecer. Não é assim que acontece? Infelizmente é. Agora, a Bíblia diz que nós devemos experimentar todos os espíritos para saber se vem de Deus ou não. Você tem que colocar a prova para saber se vem de Deus ou não. De que maneira coloca a prova? Conferindo na Bíblia. Se ele não está tirando um texto do contexto, ou se ele está dando uma aplicação alegórica para um texto que é literal. Não pode, irmão. Texto literal, cabe uma aplicação literal. De que maneira? Nós entramos então na profundidade, pelo Espírito Santo de Deus e somente pelo Espírito Santo de Deus. Reformado não abre mão do Espírito Santo. Ao contrário, um reformado sempre valoriza a palavra de Deus e o poder do Deus Espírito Santo que habita em nós. Que a graça de Deus te sustente, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Sola Escritura. Somente a Escritura. Forte abraço. Deus te abençoe.